Sejam bem-vindas e bem-vindos à aula 2.5, a relevância das articulações intersetoriais para o cuidado integral em saúde mental de crianças e adolescentes no estado do Rio de Janeiro. Será conduzida pela professora Sheila Werner. Eu sou Bárbara Salvaterra, vocês já me conhecem das aulas anteriores. Vou apresentar, então, a professora Sheila Werner. Sheila é licenciada em Pedagogia e especialista em Saúde Mental Coletiva pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a URGS, né? Mestra e doutoranda em Educação pelo PGEDU da URGS, na linha de pesquisa Educação Especial, Saúde e Processos Inclusivos. Ela é também professora substituta no Departamento de Estudos Especializados da Faculdade de Educação, também da URGS, e pesquisadora do Núcleo de Estudos em Políticas de Inclusão Escolar, NEPIE, da URGS. Essa aula, o tema central da aula, né, que vai conduzir a apresentação da professora Sheila, será sobre intersetorialidade e a importância da articulação e produção em redes na perspectiva da educação. Então, eu gostaria agora de passar a palavra para a professora Sheila. Muito obrigada. Então, olá a todos e todas. É uma alegria estar compondo esse curso com vocês. E a ideia, então, é uma conversa quase inicial, né, em torno da temática da intersetorialidade e a relevância dela a partir, então, da perspectiva da educação. Eu vou compartilhar aqui a minha tela. Bárbara, tá ok aí? Posso dar seguimento? Tá ótimo. Obrigada, então. Então, a partir dessa aula, a qual a Bárbara já apresentou para nós, eu tenho aqui uma provocação, né? Que é pensar a importância dessa articulação e produção em redes na perspectiva da educação, que é do lugar onde eu falo. Então, eu preparei 5 eixos, assim, para a gente conversar um pouquinho, para a gente olhar, que é trazer a intersetorialidade a partir das normativas. Na sequência, então, pensar esse sujeito como o articulador, como rede. Vou também trazer um pouco das minhas práticas, das minhas vivências, a fim, então, da gente refletir sobre essa produção em redes e também trazer algumas provocações e indicações, né, em torno da temática também, que potencializam essa questão da inclusão, essa questão da inclusão na educação, dessa questão da inclusão também nos outros espaços. Então, a intersetorialidade nas normativas, eu apresento para vocês um mapa, né, uma linha do tempo. Mas eu quero que vocês percebam essa linha do tempo não como algo fixo, né, mas sim como algo maleável, porque é uma linha do tempo produzida por mim, por aquilo que me toca, por aquilo em que eu fiz a busca em torno da intersetorialidade. Mas a gente sabe que há outras normativas, há outras produções, resoluções que vão também olhar para essa temática. Então, vocês enxergam o meu mouse? Eu estou usando, então, o mouse aqui para fazer algumas referências, tá? Obrigada. A gente parte da Constituição Federal justamente porque é o nosso mote e todas as outras normativas, elas têm embasamento nessa Constituição. E aqui vocês percebem, né, que o início e que a gente vai ver a intersetorialidade como um conceito mais forte é a partir da reforma psiquiátrica. Então, a gente tem uma perspectiva da saúde muito forte em torno dessa proposição. E a gente parte, às vezes, do entendimento de quem tem que ser o articulador dessa intersetorialidade é a saúde, são os serviços de saúde. Mas, hoje, né, nessa conversa e também outras que vocês já tiveram, a gente percebe que não, que nós temos tanto a educação quanto o próprio Plano Nacional de Assistência Social, né, como a assistência social também fazendo essa articulação. Então, aqui a nossa linha do tempo está em vermelho algumas dessas normativas, como o Plano Nacional de Educação, o Sistema Único de Assistência Social, a própria LDB, porque são normativas que não trazem em nenhuma indicação de intersetorialidade.
E isso não pode ser visto como algo preocupante, mas sim como algo que faz parte das proposições, das ações, e que a gente sabe que outras normativas vão olhar para isso com mais cuidado. E o ECA, na proposição inicial, não tinha, mas a gente tem uma atualização dele em 2014, em que vai trazer a intersetorialidade, pensando ela para a família, né? Pensando todo esse contexto a partir da família, a partir da assistência, a partir da educação, do olhar e da garantia de direitos. Então, é bem interessante olhar para isso nessa atualização. O que eu quero dar destaque aqui para vocês? Eu vou mostrar, né, ao longo alguns indicativos, mas aqui em 2006, né, a gente tem o Plano Nacional de Promoção à Saúde, bem voltado para a questão das ações em saúde. E a gente vai ter uma primeira definição propriamente desse conceito que é a intersetorialidade, né? Dizendo que é tarefa da saúde de convocar. E daí a gente vê essa história novamente, né, do quanto está centralizado nos serviços de saúde a questão intersetorial. No entanto, ao mesmo tempo em que, em 2006, o Plano Nacional promove essa tarefa da saúde de educar, entra a questão da corresponsabilidade, que é essa ideia de colocar outros serviços também corresponsáveis pelos sujeitos, pelos usuários que transitam a saúde, que transitam os serviços. E lá em 2015 a gente tem uma atualização em que deixa de ser tarefa da saúde e passa a ser a intersetorialidade pensada em como cogestão. E daí sim, envolvendo a educação, envolvendo a assistência, envolvendo a cultura, envolvendo todos os outros serviços que a gente tem. E aqui o meu destaque para o Plano Nacional de Educação Especial na Perspectiva Inclusiva, sempre digo que é um nome enorme, né, mas ele veio sendo construído, né, a passos muito lentos, né, e claro, em 2020 a gente teve até um questionamento em torno dessa política muito sério, mas que ela ainda está como nossa atual política, e que vai trazer a participação da família e comunidade nessa articulação intersetorial. Então, esse, para nós, da educação, é um ganho, porque a gente quer essa família e essa comunidade próximos nas ações de intersetorialidade. Mas vamos olhar um pouquinho mais perto, né? Aqui eu trago algumas indicações de normativas da saúde em que vão trazer a intersetorialidade como indicativo, né? A ideia fundamental, então, somente uma organização em rede e não apenas um serviço ou equipamento é capaz de fazer face à complexidade das demandas de inclusão de pessoas secularmente estigmatizadas em um país de acentuadas desigualdades. Aqui a gente está falando da inclusão social, sim, mas a gente está falando da inclusão também em diferentes espaços. Então, quando a gente tem na reforma psiquiátrica uma articulação em rede de diversos equipamentos da cidade e não apenas equipamentos da saúde, a gente vê, né, a saúde convocando os outros serviços, convocando a educação, convocando a assistência, convocando a cultura, né, a comunidade para garantir essa resolutividade, a promoção da autonomia, da cidadania e, claro, como é a reforma psiquiátrica, né, tinha um enfoque às pessoas com transtornos mentais, mas a ideia também, ela é toda para a saúde. Então, essa proposição, ela acaba entrando para os princípios do SUS, como uma negociação intersetorial. Aqui a gente vê um enfoque maior na saúde e educação, né, com vistas a uma ação integrada e cooperativa, entrando aos poucos a questão da cogestão. E daí a gente vê lá em 2002, né, um indicativo das ações do CAPSI. Uma delas é o desenvolvimento de ações intersetoriais, principalmente com as áreas da assistência social, educação e justiça. Então, sim, a gente tem um histórico dessas ações a partir da saúde, mas se a gente olhar para uma normativa da assistência, que a gente pega aqui a Política Nacional de Assistência Social, a gente vê que a assistência social, enquanto política pública,
deve fundamentalmente inserir-se na articulação intersetorial. Então, eles já partem dessa resolução se colocando como política pública, se colocando como promoção dessas ações intersetoriais, né? No ECA também, faço um destaque que, claro, foi incluído em 2014, lá na linha do tempo vocês puderam ver isso, né? A promoção de espaços intersetoriais locais para a articulação de ações e a elaboração de planos de atuação conjunta focados na família em situação de violência, e logo eu falo sobre isso, com participação dos profissionais da saúde, da assistência, da educação, e aí a gente vê da justiça também. Por que eu falei logo a gente fala? Mas tu então tá falando de uma intersetorialidade para famílias em situação de violência. E não para famílias em que tem, né, sujeitos com autismo, em que tem sujeitos com outras deficiências. Não. Pode ser que o ECA, nessa indicação, esteja voltada a esse tipo de família, mas a gente sabe que ela está como garantia a todas as outras. Então, a gente sempre tem que olhar para essas normativas pensando num contexto geral e não nas especificidades. Então, agora eu quero dar um enfoque maior, né, do lugar de onde eu falo, que é a Política Nacional da Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva. Essa política, então, instituída em 2008, e a partir dela, outras normativas, né, foram sendo produzidas, outras resoluções, ela tem o objetivo, esse aqui é o nosso objetivo da política, assegurar a inclusão escolar. Daí dos alunos público-alvo da educação especial, né, orientando os sistemas de ensino para garantir o acesso, a transversalidade da modalidade da educação, desde a educação infantil até o ensino superior, a oferta do atendimento educacional especializado, que é um centralizador da nossa política, formação de professores, aqui a gente tem a participação da família e da comunidade, a acessibilidade, né, nos seus diferentes setores daí que estão para além da inclusão escolar e, claro, a articulação intersetorial na implementação das políticas públicas. Bom, de forma geral, esse objetivo ele abrange diferentes frentes da nossa política, né? E quando a gente olha para a questão intersetorial, a gente precisa ir na resolução. E eu adoro essa resolução, eu acho que a leitura dela traz muitos elementos, né, que é a resolução do Conselho Nacional de Educação, número 4, de 2009. Essa resolução, ela vai dar um norte, né, eu que sou aqui do Sul, falo norte, mas a gente também pode sulear as coisas, além de nortear, porque sulear também indica caminhos, né, então ela vai dar uma direção para as ações do plano de atendimento educacional especializado do nosso público-alvo da educação especial, que são as pessoas com deficiência, com os transtornos, com altas habilidades. A gente tem um público aí amplo da educação inclusiva, né? Então, dentre essas ações, nessa elaboração, é a competência do professor que atua na sala de recurso ou nos centros de atendimento educacional especializado, em articulação com os demais professores do ensino, com a participação das famílias, e aqui eu destaco em interface com os demais serviços setoriais da saúde, da assistência, entre outros necessários ao atendimento. E por que necessários ao atendimento? Porque às vezes a gente tem um projeto na comunidade super bacana, em que a família está incluída, pode ser um projeto, vou dar exemplos bem genéricos, mas a gente sabe quantas comunidades vêm se beneficiando desses projetos, né? Projetos de ONGs, projetos às vezes isolados de alguma universidade. Eu mesma trabalhei num projeto da universidade na comunidade em que a gente precisou fazer uma ação intersetorial para ampliar as possibilidades daqueles sujeitos que faziam parte e eram sujeitos com deficiência, sujeitos sem deficiência, ou sujeitos, né, com necessidades ou em situação de violência. A gente amplia isso. E daí a gente tem, daqui a pouco, um projeto circense, um projeto de dança, um projeto de música, um projeto... A gente vê essas ações e por que elas não estão incluídas na discussão
das redes na intersetorialidade, por que elas não estão fazendo parte desse plano de atendimento educacional especializado? Então, a gente precisa também incluir, às vezes, esses outros serviços oferecidos que são necessários ao atendimento. Então, por isso, o meu destaque, né? Mas vejam como amplia essa proposição para a intersetorialidade, né? O quanto a perspectiva inclusiva, a educação e o plano de atendimento educacional, ele tem que estar fundamentado nisso. Mas aí você está, mas além, tudo isso, ele faz tudo isso, o que é esse profissional? Ele é um articulador? Então, o atendimento educacional especializado, tá? Ele é um profissional ou vários profissionais que trabalha fundamentalmente na sala de recursos multifuncionais. O que é a sala de recursos multifuncionais? É uma sala que às vezes ela é centralizada na região, ou então em várias escolas. A gente idealiza que toda escola tenha o AEE, que toda escola tenha a sua sala de recursos, mas a gente sabe que isso também está em produção. Então, ele trabalha na sala de recursos, mas ele também atua como rede do aluno. Ele faz essa conversa, né, e esse acompanhamento da turma como um todo, com os serviços, com a professora do aluno, da aluna, com a família, com os atendimentos da saúde. Ele é esse agente de formação junto aos colegas do ensino comum, né? Ele também faz um acompanhamento do estagiário, monitor de inclusão que a gente vê, né? E isso é bem interessante a gente ter como uma compreensão que, sim, quando trabalhamos na perspectiva inclusiva, a gente potencializa muito o trabalho e acompanhamento desse monitor de inclusão, que muitas vezes é um profissional em formação, e é super interessante ter essa vivência e entender que ele não é um estagiário, um monitor do sujeito. Ele é dos processos inclusivos. Então, ele vai trabalhar com a turma, ele vai trabalhar com esse professor titular de sala de aula, ele vai estar em conversa e diálogo com esse profissional do AEE, né? Então, ele não pode ser visto como o monitor do aluno, o fulano que cuida, o cuidador. Então, a gente também tem que ampliar esse olhar. Mas, diante disso tudo, a gente também pode entender esse profissional como o articulador da intersetorialidade, como aquele que vai produzir, né, os documentos, o plano, é ele que vai definir tudo. Não, ele está ali como uma rede, como uma conexão a fazer com essa turma que é rede, com esse professor que também é rede, né, com esses serviços que precisam também estar articulados, porque como a gente viu lá nas normativas, a saúde precisa convocar a educação. Então, a educação também precisa estar convocando essa saúde para o diálogo. E cada estado e município acaba organizando essa troca de diferentes formas. Aqui, a gente chama das reuniões de rede, reuniões de redinha, quando são reuniões com menos, né, serviços oferecidos, então tem as redinhas, a rede, né, no estado do Rio de Janeiro, eu não sei como é que é essa nomenclatura, não saberia dizer para vocês, mas essa articulação, ela é feita incluindo, então, esse profissional, ou então, o orientador, porque a gente também tem, dentro do atendimento educacional especializado, esse diálogo com o orientador educacional, com os outros professores, porque a gente está falando também de jovens, e esse jovem não vai ter somente uma professora, né? Ele vai ter vários professores, então ele tem que estar em diálogo com esses vários professores. Então, o que eu, na minha fala, assim, desde as normativas, a gente começa a olhar, né? Começa a perceber que fica mais forte esse sujeito que está em atendimento educacional, que está na saúde, que está na assistência social, que está na sua família. Então, eu entendo que toda essa intersetorialidade, ela parte desse sujeito,
desse sujeito como rede. E a gente olha para a produção da intersetorialidade como produção de rede, justamente porque abrange diferentes setores, porque abrange diferentes redes que estão organizadas, produzindo, né, propostas que conversam umas com as outras. Mas como é que elas conversam? A partir desse sujeito. Eu me apoio muito, então, nos estudos teóricos de Emerson Merri, em que coloca para nós, né, que o elemento de destaque e analisador central de nossas aprendizagens no campo, e vejam aqui, da produção do cuidado e do conhecimento em saúde, mas a gente pode incluir aqui da produção da assistência, da produção da educação, da produção da aprendizagem, é a noção de rede viva, como modo de produção de conexões existenciais de indivíduos e coletivos. E o que é essa noção de rede viva? É a proposta de que os trabalhadores da saúde e da educação, e incluo aqui a assistência, né, conheçam esse usuário, esse cidadão, esse sujeito, nas suas inúmeras existências que ele produz. Cruza, dialoga, tensiona, olha, se afeta, cheira, brinca, canta, dança, salta, equilibra, chora, ri, namora, reza, trabalha. Eu gosto muito dessa citação dos autores, porque ela não só poetiza, mas ela também mostra essa vivacidade, ela torna essa rede viva um sujeito que é tudo isso, que produz as existências desconhecidas e às vezes não incluídas nos projetos, e aqui, terapêuticos institucionais, nos projetos de atendimento educacional especializado, nos projetos de acompanhamento, nos projetos de inclusão, nos projetos de desenvolvimento desses sujeitos. Então, são vários os projetos que esse sujeito está incluído. Então, será que a gente está escutando? Será que a gente está olhando para esse sujeito? Né? Então, quando você se inclui na rede do outro como conexão, produzindo e percebendo ele como rede, você pode contribuir para novos agenciamentos, não por ser um a mais, né, dessa rede, não sendo a única, possibilitando a potência do outro. Por isso, a importância dessa articulação. Por isso, a importância de nós estarmos, né, em conversa com esses diferentes setores, olhando para esse sujeito, mas também ouvindo as suas demandas. Por isso que, quando eu coloco aqui criança, adolescente, né, entendendo ele, se incluindo nele, nós estamos ouvindo esses desejos ou a gente está impondo esses desejos? Bom, ele precisa se comunicar. Mas será que ele quer se comunicar? Né? Vamos conversar lá com a saúde, como é que ele faz essa comunicação? Olha, aqui na escola ele usa gestos, ele aponta. Bom, mas aqui na saúde ele já consegue pegar os objetos e dizer o que ele quer e não largar. Será que a gente está dialogando e percebendo esses movimentos? Porque sim, é um sujeito que vai demandar e agir nesses diferentes setores de diferentes formas, e a gente precisa estar em articulação para entender esses desejos, né? E entender que sujeito é esse, que criança é essa que a gente está olhando. E aqui eu faço um super destaque à família, e daí a família, vocês sabem, não é uma família, como dizem, né? Como a gente já viu muito historicamente, estruturada ou desestruturada. Não existe família desestruturada. Existe família tal como ela é para cada um. Então, é essa família, né, esse sujeito que entende essa família como rede, e mais à frente eu vou mostrar para vocês o quanto ela é potente, né? Mas que a gente entenda esse sujeito como rede, percebendo que a família é um setor da vida dele. Né, que a família também está fazendo parte dessa rede, né, tornando ela uma conexão não somente para informações, porque em vários serviços, e digo também da educação, né, a gente acha que a família precisa só me trazer informações. O que ele sabe, o que ele não sabe, o que ele faz, o que ela come, o que ela não gosta, o que a gente faz, como é que vocês fazem quando ele se desorganiza, por que ele faz isso?
Não, gente, espera aí, vamos trabalhar com essa família. Olha só, se funciona na casa assim, como articulador, se funciona em casa assim, aqui está funcionando assado, vamos pensar outra forma. Tragam essa família, se incluam nessa rede, né? Coloquem essa família para as reuniões também, para o diálogo, né? Será que essa família está tendo acesso àquele plano terapêutico institucional, plano de atendimento educacional especializado, acompanhamento? Será que essa família está em conversa também com essa professora? Porque a professora, ela vai demandar também dessa família outras questões voltadas daí para a aprendizagem, para uma questão mais cognitiva. Então, por isso, essa família, ela tem que ser vista como mais uma rede, né, dentro desse contexto da intersetorialidade. E daí aqui, a questão das reuniões, será que elas estão sendo setoriais ou estão sendo reuniões de rede? Né? E eu falei da redinha aqui do contexto do Rio Grande do Sul, né, em especial em Porto Alegre, que é onde eu moro, mas a redinha, ela às vezes inclui essa família. Ela às vezes inclui essa família justamente para colocar ela como um processo, como um articulador, né, para estar a par, para assinar junto esse acompanhamento, né? Então, assinar junto esses documentos todos que a gente produz, porque a gente sabe que são muitos documentos, é plano disso, é plano daquilo, é adequação curricular. Então, se a gente vai fazer uma adequação curricular, a gente está fazendo essa adequação do currículo ou essa adequação para o sujeito? Então, todos esses documentos, eles têm que estar articulados pensando as produções feitas na saúde, na educação, lá na sala de recursos multifuncional. Por quê? Por que lá na sala de... Eu vou voltar aqui. Por que lá na sala de recursos esse sujeito consegue se comunicar com um profissional e na sala de aula ele não fala com nenhum colega? Essa é a pergunta a ser feita na saúde, a ser feita com a família, a ser feita com o profissional. Bom, então será que a gente poderia investir numa turma reduzida? Será que a gente poderia reduzir a carga horária dentro da sala de aula comum? Isso seria uma adequação? Isso seria realmente estar incluindo esse sujeito? Como é que a gente poderia promover isso, né? Promover essa inclusão escolar. E então, entendendo esse sujeito como rede, eu trago aqui algumas práticas e que eu chamo de produzindo redes, né? Esses dois mapas, que é como eu chamo, eles estão num artigo que eu fiz junto com a Cláudia Freitas e o Ricardo Cecim, que traz, na verdade, a trajetória desses jovens, né? E aqui são algumas proposições. Esse aqui é o mapa da rede social, que é uma proposição do guia da gestão autônoma da medicação, né? Eu estou falando todos os termos completos porque a gente acaba estando habituado, né? É o guia GAN, que é como a gente chama aqui. Esse mapa da rede social, ele é super interessante, porque ele divide, né, em quadrantes a rede do sujeito. Então, ele tem a rede de amizades, a rede de família, relações de trabalho ou estudo, porque esse jovem também começa a ser incluído, né, nas relações de trabalho, e as relações comunitárias. Dentro das relações comunitárias, a gente tem aqui as relações com os sistemas de saúde. E eu dei 2 círculos, que é de onde eu falo, né? Um aqui, nas relações de trabalho e estudo, a gente tem o professor. Por que eles estão mais próximos ou mais distantes, né? Foi um trabalho coletivo de vários jovens, para entender melhor. Então, esses vários jovens foram colocando questões que estão mais próximas dele e questões que estão mais distantes. Então, é assim que funciona o mapa da rede social. Então, dentro das relações de estudo, o professor lá da sala de aula estava mais próximo. Mas quando eles pensaram a escola como um todo, olha onde ela foi parar. Por que essa escola está distante?
mas esse professor da sala de aula está perto. Será que a gente não precisa, então, se aproximar, enquanto rede, desse professor que está vinculado, que está mais vinculado ao sujeito na sala de aula, né? E conversar um pouquinho mais com ele, o que ele está fazendo, como é que a escola, então, enquanto serviço de orientação, enquanto serviço de assistência, né, pode se aproximar. Aqui a gente tem o CAPSI, que estava bem perto, porque a proposta foi feita no CAPSI, mas tinha outros serviços, né, em que a gente percebeu, então, que eles não conheciam outros serviços da saúde. Vejam só a potência do mapa. Na medida em que eles só colocam um serviço de saúde nele, a gente precisa, então, ampliar as possibilidades. Por que o CRAS não apareceu, né, nas relações, de que forma a gente poderia, então, incluir esse CRAS e aproximar ele desse sujeito que está como protagonista desse processo? É essa questão quando a gente fala dele como rede. Ele é o protagonista. Será que a gente poderia fazer um mapa da rede social a partir da família? Poderia ser uma primeira conversa, mas quando a gente olha para esse sujeito, antes da família conhecer esse serviço, ele tem que vivenciar esse serviço também, né? Ele tem que estar junto com essa família. Então, foi a partir disso em que a gente propôs algumas situações hipotéticas para resolver dentro, então, da rede de serviços. Podem ver que a gente tem aqui o pronto-socorro, o CREAS, a escola, unidade básica de saúde, temos também comunidade terapêutica, que é do conhecimento deles, quando a gente trabalha com saúde mental, amigos, né? A estratégia da saúde da família, e assim a gente foi trazendo situações para resolver e que serviços a gente poderia acionar para essa solução, né? Então, a gente começou serviços e rede, né? A gente vê aí os setores, vejam a família como rede. Olha o tanto que essa família está circulada, porque é a primeira rede desses jovens que têm desde alguma deficiência ou então estão em alguma situação de vulnerabilidade. Então, se a gente está vendo esses jovens assim, como é que a gente está vendo os outros, as crianças? Será que a criança também não procura a família primeiro? Ou será que ela está procurando a professora? Então, a gente vê aqui uma potência que a gente precisa olhar para a família, né? Algumas proposições, né, não demandavam o próprio serviço de conselho tutelar, porque estávamos trabalhando com jovens, né? Aqui, como era bem focada a questão da saúde, vejam que eles vão à farmácia muito, que também tá, né, como um setor, eles incluíram a farmácia, os meios de comunicação também, porque às vezes eu não reclamo em nenhum desses lugares, mas eu vou lá para o Facebook. Eu vou lá para o Twitter, como a gente faz, e faz uma reclamação por lá, e isso entra como rede também, né? Entra como acionar algo. Então, é uma ilustração, a gente poderia fazer mapas diferentes, né? Para ver os caminhos, construir esse mapa com eles, e ampliando as possibilidades para a gente procurar isso. Então, trago mesmo como uma prática vivenciada por mim, e para provocar vocês a pensar essas redes, a pensar essa articulação. Por que essa família está tão circulada e ela não está lá no meu plano de atendimento educacional especializado, ela não está no meu projeto terapêutico, ela está só como o informante, como eu chamo. Não, ela tem que estar como esse articulador também. Além disso, trago daí uma vivência a partir da escola, tá? Aqui tem termos bem específicos, trago a Passerino para articular aí, teoricamente, a nossa vivência da inclusão, tá? Mas eu quero que vocês vejam que essa escola inclusiva e esses serviços de saúde, eu sempre gosto de trazer isso para o amplo, né? Esse acompanhamento desde o social, ele não pode prever apenas a utilização de práticas específicas para esta ou aquela deficiência, mas sim recursos, ferramentas, linguagens, tecnologias
que concorram para diminuir ou eliminar as barreiras que se interpõem aos processos de ensino e de aprendizagem dos indivíduos. Quando a gente olha para isso aqui, a gente está falando do nosso conceito de deficiência, do nosso conceito a partir da convenção, né, em que a deficiência ela é menor quando a gente tem menos barreiras, quando essas barreiras não estão sendo colocadas a nós. Essa experiência foi da sala de aula, né, em que a gente precisou investir na comunicação alternativa, e vou falar um pouquinho dessa comunicação que, na verdade, inicialmente, a comunicação alternativa, ela veio, historicamente, né, para pessoas com autismo, para sujeitos com autismo, em que a comunicação verbal é reduzida para alguns sujeitos, né? A gente sabe que cada sujeito vai ter a sua comunicação bem estabelecida, mas para alguns sujeitos ela é reduzida. Então, a comunicação alternativa, ela é um processo, assim como todos os processos de inclusão, a intersetorialidade. E por que eu estou trazendo a comunicação alternativa? Porque ela não pode estar só na escola, ou só com a família. Ela tem que estar no serviço de saúde, ela tem que estar no acompanhamento da assistência social, ela tem que estar lá naquele projeto do circo, da dança, da música, né? Então, ela tem que estar como rede também. E aqui a tecnologia assistiva ela é um conceito mais amplo, tá? De serviços, de técnicas, de programas, que vem, então, de serviços, técnicas, de objetos, e é o destaque que eu faço aqui, para o sujeito em que tem a necessidade de alguma adequação. E por que eu falo adequação e não adaptação? Porque quando a gente torna um objeto adequado àquele sujeito, ele não é um puxadinho que eu estou fazendo, ele não é uma adaptaçãozinha assim, para esse aqui tá aqui. Não, ele é para aquele sujeito, então ele tornou adequado para esse e para qualquer outro, né? Então, a tecnologia assistiva, ela vem, então, a transformar algumas possibilidades. Vocês podem ver aqui uma tesoura, uma forma de poder segurar o lápis. Então, aqui eu trabalhei com uma aluna em que precisou desse alargador, que ele é uma espuminha. Gente, uma coisa que eu fazia, né, para o sujeito. E também, na mesma perspectiva da comunicação, não pode estar só na escola, não pode estar só na sala de recursos, lá com o profissional do atendimento educacional, né? Ele tem que estar nos serviços. E por isso a minha proposta, né, de trazer para a nossa reflexão esses aspectos e trazer para provocar vocês a procurar esse tipo de tecnologia também para os serviços de saúde, também para assistência, de levar isso para as salas, para as casas das famílias, né, poderem fazer tema de casa, poderem se comunicar. Então, é uma ideia, né, para provocar vocês. Aqui, então, no mesmo sentido de provocação, eu trago algumas perguntas para a gente pensar, para a gente refletir, né? Como é que a gente está olhando para essa intersetorialidade, para essa produção em rede, para além das normativas? Porque nas normativas, e aqui eu tô traindo as normativas, é muito bonito. Temos que ter políticas públicas, temos que ter a rede intersetorial da cultura, da educação, da assistência, da saúde, né, produzindo. Mas como é que a gente olha para além disso? Porque na prática, a gente sabe o quanto é difícil marcar uma reunião, o quanto é difícil, né, estar lá na escola, ou então, às vezes a gente tem, e eu já vivi isso, um CRAS do lado da escola e na outra esquina o posto de saúde e eles nunca se encontraram, né? Então, por que a gente precisa olhar para além? Porque a gente precisa olhar para esse sujeito. Será que, enquanto profissionais, estamos próximos? Porque se a gente está próximo desse sujeito, a gente vai estar próximo do CRAS.
A gente vai estar próximo do serviço de saúde, né, do CAPES, em que vai perceber esse sujeito e estar em diálogo com esse professor e olhar, então, para a comunicação dele, olhar para as potencialidades, para aquilo que ele está convocando. E aqui estamos realmente incluindo as famílias na produção em rede. Eu sei que eu já falei bastante sobre isso, mas eu sempre tenho que trazer essa pergunta para a gente não deixar essa família de lado, né? Essa família que às vezes é a avó, e somente a avó, ou então às vezes é a tia, é o irmão, gente, muitas vezes, né? Então a gente precisa também estar próximo desse serviço, dessa rede que é a família. Que ações as crianças e adolescentes nos convocam, acionam, né? Entra aquela questão da demanda, dos desejos. Será que a gente está olhando para o que eles estão nos convocando? Que serviços eles estão nos convocando? Estamos nos incluindo na rede do outro, produzindo redes, e quando eu falo a rede do outro, não é só do sujeito. É também da assistência, é também da saúde, e é também da escola, é também com o orientador, com a diretora, que às vezes precisa fazer, né, todo um acompanhamento. Então, essa rede do outro é a rede, sim, a partir desse sujeito, mas em articulação com as suas conexões, em articulação com aquilo que ele está nos oferecendo. Então, deixo aí algumas perguntas para a gente pensar, para a gente ficar aí com esse sentimento. E, por fim, encerrando a minha aula aqui com vocês, eu deixo algumas indicações. Eu gosto até da palavra indicações, porque elas são dicas, né, que promovem ações. Então, esse livro aqui é o Como Eu Vou. É um livro em multiformato, é um projeto da minha universidade, do qual eu faço parte. Ele é um projeto que está ampliando os livros para diferentes formatos. E, entre eles, a gente tem a comunicação alternativa, da qual eu falei para vocês. Então, tem esse livro, né? Ele tem em Libras, ele tem em audiodescrição, ele tem em Braille, ele tem em comunicação alternativa e ele tem em língua portuguesa, né? Em letra de forma para tornar acessível. Então, a gente vem pensando histórias para um e para todos, em que seja incluído. É um primeiro livro, mas dentro do site vocês vão ver que está ampliando e entrando em contato comigo, a gente também tem outros livros em comunicação alternativa que eu posso disponibilizar. Esse aqui é uma plataforma, tá? É o projeto Scala. Esse projeto é da URGS também, ele está em ampliação, ele vai ser retomado, mas tal como ele está, ele já tem recursos da comunicação alternativa para as pessoas que querem, né, conhecer. Aqui vocês podem ver o layout dele, é uma prancha, e é como inicia a comunicação alternativa das pessoas que usam esse recurso como apoio, tá? Da verbalização, da linguagem. Ele não é um substitutivo da linguagem, ele é um apoio. Então, é bem bacana, porque às vezes a criança, o adolescente, ele não consegue falar como ele está se sentindo, e tu pode usar os pictogramas como uma forma de indicar, ou ele não consegue dizer, indicar como o que ele quer fazer, como é que ele quer, para onde que ele quer ir, se ele quer a mãe, se ele quer o irmão, se ele quer a escola, se ele quer... Então, a gente consegue criar pranchas tanto para a aprendizagem como um todo, como para a comunicação livre. E esse livro é um livro recém-lançado, Fármacos, Remédios e Medicamentos, o que a educação tem com isso, que faz toda uma articulação com a saúde, e eu acho que essa conversa é bem pertinente. Tem 2 artigos do qual eu participo como autora, um deles é sobre rede, e trazendo os olhares da educação inclusiva. Então, trago como indicação também. Aqui, então, o meu contato, né, de e-mail, vocês podem me escrever, e qualquer dúvida também fazer esse contato. Aqui as minhas referências utilizadas ao longo do slide, muitas normativas por causa da nossa linha de tempo, mas também tem as indicações teóricas. É isso, então, vou encerrando aqui. Bárbara, não sei se tu ficaste com alguma dúvida, deixa eu ver como é que eu encerro.
a apresentação. Muitíssimo obrigada pela excelente aula, um conteúdo muito revelador, né, para a gente entender melhor essa tua linha do tempo, assim, explicitou para a gente, né, gargalos, e muito bom saber que a intersetorialidade nasce no SUS, né, ela é convocada, a convocação, né, o chamado está lá em 2005 na reforma psiquiátrica, e eu gostaria até de encerrar a aula aqui, porque você trouxe caminhos. Foi tão inspirador. Eu falei assim, gente, eu não vou trazer problema, vamos terminar com a inspiração, mas eu tenho certeza que você vai dar a volta, porque, enfim, quem está assistindo a nossa aula e está iniciando, né, na profissão ou na busca das intersetorialidades, né, o profissional ou quem está nessa rede de cuidados, a sua aula realmente foi para a gente buscar essa rede viva, né? Não atuar individualmente e não atuar somente intrasetorialmente, né? Geralmente se fala com um profissional de saúde, ele fala, não, mas eu busco tal setor. Não, mas você ainda está dentro da saúde, bater na porta, é sair do prédio, né? Realmente é buscar esse território, buscar a família, buscar compreender as crianças e adolescentes como sujeitos de direito, de pensamentos e de vontades, né? Maravilhosa. E você trouxe o Emerson Merri, que, para nossa sorte, que estamos no estado do Rio de Janeiro, né? Ele é professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, está em Macaé, mas ele ele se disponibiliza também aqui na Secretaria de Saúde do Estado do Rio para fazer palestras. A gente considera ele um grande parceiro para pensar e ativar essas redes vivas, né? Mas então você apontou caminhos, né? Eu queria voltar só para uma pergunta. Eu fui coordenadora do programa Saúde na Escola nos últimos 3 anos aqui pelo Estado e tive também na área de saúde do adolescente. Então, assim, o nosso grande desafio cotidiano dentro de um programa que a ideia é induzir exatamente esse diálogo entre saúde e educação, ele tem um recorte específico, né? Mas, enfim, é mais uma tentativa uma política nessa tentativa de induzir rede. A própria RADS, a Rede de Atenção Psicossocial, é uma normativa que também tenta induzir essas redes, mas, ao mesmo tempo, a gente vê que isso não acontece no território, acontece muito pouco, ou acontece com esse sujeito que é a rede viva, e quando esse sujeito sai, adoece, se ausenta, aquela rede acaba. Então, para nós que estamos na gestão, também fica o desafio da institucionalização. Mas a institucionalização, pelas normativas, ela também gera afastamentos. Aí eu queria que você, eu não queria tocar em nenhum assunto específico, mas que você falasse um pouco de quais são os afastamentos que essas normativas ou que as práticas você verifica como os que a gente deve ter mais cuidado, atenção, e aí pedir então para você fazer um encerramento convocando então os caminhos para a gente tecer novamente essas redes vitais, né? E só mais uma vez destacar como é bom ter uma pedagoga apresentando uma aula, essa brilhante didática, agradecer. Ai, não, eu que agradeço mais uma vez, né, o convite de estar aqui com vocês, e eu acho, Bárbara, que tu já traz para nós esses indícios, né, de que há afastamentos, e que a nossa provocação, o nosso papel, tanto da educação quanto da saúde, é identificar esses afastamentos, é identificar como aproximar, como tornar esse afastamento menos distante, né, menos longo. Então, eu acho que um dos caminhos para diminuir é justamente identificar e talvez colocar, né, nas conversas o que está funcionando em alguma comunidade, em algum território, e claro que, como eu disse, é a partir do sujeito, então a gente não vai conseguir
e tenho isso como uma certeza, a gente não vai conseguir replicar uma proposição que está super ok, acontecendo em algum território e simplesmente fazer o mesmo em outro, porque são diferentes, porque são sujeitos diferentes, porque são profissionais diferentes. Então, eu trabalho muito com essa perspectiva do processo. Bom, então, estamos vendo que esse processo aqui, a partir dessa articulação, a partir de uma reunião, é porque a gente aproximou mais essa família, ou é porque a gente se aproximou mais dessa família, porque a gente sabe que tem famílias que não são próximas, que não vão ser articuladoras e que a gente precisa tornar elas articuladoras, né? Talvez na minha fala tenha embelezado muito também essa relação, mas a gente também tem que entender, e sei que vai ter famílias aí também nos escutando, vai ter profissionais de diferentes áreas nos escutando, então a gente também precisa estar atento a essas diferenças e não entender e pensando, né, nesses afastamentos que tu me convoca a pensar, como nos aproximarmos, entender, então, identificando esses afastamentos, mas entendendo que aquele saber que eu tenho para oferecer, aquele saber, ele também vai potencializar, ele também vai se articular junto ao outro. Eu, sendo da educação, eu vou ter algo a oferecer, talvez muito desse desenvolvimento, dessa aprendizagem, mas quando eu sento com um psicólogo lá do CAPSI, esse psicólogo também vai trazer muito do desenvolvimento. O que ele tem para me oferecer, sabe? Então, a gente precisa estar mais articulado. Uma das coisas que também funciona é as escolas estarem abertas à formação de diferentes áreas e não todas focadas aos processos de aprendizagem, aos processos de cognição, porque disso a gente já sabe como ensinar a ler e escrever, nós somos especialistas disso, né? Do que a gente não sabe, então, do que a gente precisa estar articulado. E o mesmo acontece com o serviço de saúde, eles já sabem como fazer um acompanhamento terapêutico, eles são os especialistas disso. Do que eles precisam saber mais? Como se comunicar melhor com esse sujeito, né? E daí entra as diferentes linguagens, como ampliar as possibilidades do próprio contexto inclusivo, o que eu preciso adequar aqui na minha sala de oficina, né, para tornar esse espaço mais acessível, para tornar esses recursos mais acessíveis. Então, talvez uma outra possibilidade para diminuir esses afastamentos é a busca por essa formação multidisciplinar, por essa troca multidisciplinar e não apenas interdisciplinar, né? Porque quando a gente entra para esse multi, a gente vai ouvir a terapia ocupacional, a educação física, a assistência social que tem tanto para nos trazer, sabe? Desse olhar, desse cuidado, para a gente pensar esse cuidado integral, que é um tema central desse curso, né? Quando a gente olha para o cuidado integral, a gente precisa olhar dele de forma multidisciplinar. Então, eu acho que são dois caminhos aí, né? Identificar em cada um desses serviços, em cada uma dessas redes, onde é que estão esses afastamentos e buscar, enquanto serviços, né, essa formação multidisciplinar. Talvez tenha outros, né? A gente sabe que não tem uma resposta única, correta, específica, porque faz parte dos processos. E como encerramento, assim, mais uma vez agradeço e sei que o nosso papel na educação e em qualquer outro serviço, porque sou uma atuante também da saúde como pedagoga, já trabalhei na saúde, nos serviços de saúde, e vejam, né, às vezes a gente nem sabe dessa possibilidade dos pedagogos estarem na saúde, a gente precisa, e não o pedagogo para aquilo que nós, né, numa formação inicial, somos colocados, assim, que é esse ensinar a aprender, mas sim como ponto de rede, como pensar esse sujeito, como pensar a educação dessa forma ampliada. E, enfim, é isso, gente. Eu agradeço muito, tenho certeza que deixo algumas provocações, não deixo, né, pontos finais, porque a gente sabe
que a inclusão, tanto escolar quanto social, né, e que o trabalho em rede para esse cuidado, ele é um processo. E assim como a nossa linha do tempo ali, ela é maleável e contínua e vai trazendo vários elementos, esse processo precisa ser assim também. Ele precisa ser uma rede. E rede nessa ilustração mesmo como rede, com várias conexões, com vários pontos, alguns mais amarrados, outros que precisam os nós ser desatados, outros que precisam ser aproximados. Então, que vejamos esses sujeitos, essas famílias, né, e esses serviços como redes vivas, e possamos sempre buscar transbordar isso e oferecer para essas redes as nossas potencialidades, se incluindo nelas. É isso, obrigada. Excelente, essa é uma aula para a gente assistir várias vezes. Muito obrigada. Um abraço. Encerramos aqui. Abraço.